Eu imaginava que eu estava muito bem posicionada, só que o meu cliente ideal não era o cliente que eu estava falando. Então, para eu ganhar esse novo salto, que é entrar para um high ticket, que era o meu maior desejo, eu precisava me comunicar com a pessoa certa. E eu, de verdade, não imaginava que eu estava fazendo errado. Um outro ponto que foi muito importante no passaporte digital foi ver que eu conseguia, através do ensinamento de vocês, ter o passo a passo, sabe? Aquela coisa bem mastigada, né? Eu sou uma pessoa muito processual, então, para mim, estar com alguém me mentorando, mas que me passasse de uma maneira muito genérica, né? Sem dar a mão para mim, explicar quais são os próximos passos, eu ia me sentir mais uma vez perdida e ia voltar para a escala que eu já estava. Então, para eu ganhar esse degrau que eu tanto queria, eu precisava de alguém mais processual, alguém que fosse mais detalhista. O conteúdo da Lara, a fala da Lara para mim, foi uma fala de muita autenticidade, sabe? Num lugar de muita verdade, num lugar onde é necessário, sim, a gente usar alguns gatilhos, a gente usar alguns recursos comerciais, né? Alguns atalhos que eu acho que são importantes. Eu, inclusive, ensino os meus alunos a usarem, mas de uma maneira mais humana, de uma maneira não deixando de ser você. Por conta de uma rotina muito corrida, eu não conseguia, como eu falei, empacotar essa mentoria e trazer para uma metodologia bem eficiente, bem desenhada e bem estruturada. Mas o meu recado é: não duvide do processo, não duvide do método. Como que surgiu a ideia de eu contratar uma mentoria? Porque eu nunca tive uma mentora. Eu sempre fui uma mentora, mas eu nunca tive alguém me mentorando. E eu comecei a sentir essa necessidade de conseguir empacotar o meu produto de uma maneira um pouco mais profissional, seguindo uma metodologia que falasse com a minha essência, que tivesse o mesmo DNA, eu costumo dizer. Então eu demorei muito para escolher essa pessoa. Eu fiz uma análise bem criteriosa em 2023 em vários players aí do mercado, e eu confesso que eu até cheguei a participar de alguns workshops. Eu era sempre muito cogitada assim no Instagram, as pessoas me convidavam muito, né, por ter um perfil, uma veia muito comercial, mas eu não conseguia adentrar. E aí foi quando eu vi o da Lara, na verdade, me indicaram ela, né? E foi de imediato, assim, a fala dela soou totalmente comigo, mas não só no conteúdo, mas no jeito dela. Eu percebi que dava para eu fazer uma mentoria empacotada, mais profissional, mas de uma maneira que não fosse tão agressiva, de uma maneira que eu não precisasse usar recursos que eu não acredito. Quando bateu os DNAs, eu falei, é isso, achei. Os recursos que eu não acredito são os recursos de te colocar dentro de um pacote e esse pacote não ter a personalização. Eu entendo que a gente precisa seguir um método, mas eu ser obrigada, no bom sentido, né, orientada, acho que essa é a palavra, a usar de artifícios que não correspondem com a minha essência para eu conseguir ganhar alunos ou fazer promessas que, por mais comerciais que sejam, eu entendo que é importante, mas que desvalorizam um pouco da minha essência para eu poder alcançar novos horizontes, também para mim não são recursos que falam, né, com a minha personalidade. De novo, né, o conteúdo da Lara, a fala da Lara para mim foi uma fala de muita autenticidade, sabe? Num lugar de muita verdade, num lugar onde é necessário, sim, a gente usar alguns gatilhos, a gente usar alguns recursos comerciais, né? Alguns atalhos que eu acho que são importantes. Eu, inclusive, ensino os meus alunos a usarem, mas de uma maneira mais humana, de uma maneira não deixando de ser você. Por conta de uma rotina muito corrida, eu não conseguia, como eu falei, empacotar essa mentoria e trazer para uma metodologia bem eficiente, bem desenhada e bem estruturada. Um outro ponto que foi muito importante no passaporte digital foi ver que eu conseguia, através do ensinamento de vocês, ter o passo a passo, sabe? Aquela coisa bem mastigada, né? Eu sou uma pessoa muito processual, então para mim, estar com alguém me mentorando, mas que me passasse de uma maneira muito genérica, né? Sem dar a mão para mim, explicar quais são os próximos passos, eu ia me sentir mais uma vez perdida e ia voltar para a escala que eu já estava. Então, para eu ganhar esse degrau que eu tanto queria, eu precisava de alguém mais processual, alguém que fosse mais detalhista. Os problemas que eu vinha enfrentando com a minha mentoria era que eu não conseguia ganhar em escalabilidade. Ficava tudo muito dependente da Mel e aquilo me sugava a ponto de eu não conseguir muitas vezes contratar novas pessoas. Esse foi um ponto. O outro ponto foi o empacotamento propriamente dito mesmo. Eu não tinha um método, né? Eu não tinha um desenho, inclusive de um fluxo do processo do cliente, por qual, desde a captação até a hora da entrega, eu não tinha isso muito bem desenhado, né?
E por fim, eu não tinha um posicionamento correto, por incrível que pareça. Eu imaginava que eu estava muito bem posicionada, só que o meu cliente ideal não era o cliente que eu estava falando. Então, para eu ganhar esse novo salto, que é entrar para um high ticket, que era o meu maior desejo, eu precisava me comunicar com a pessoa certa. E eu, de verdade, não imaginava que eu estava fazendo errado. Eu sempre acreditei numa mentoria individual, nunca acreditava que numa mentoria em grupo eu pudesse ter o ganho que eu hoje acredito que eu tive mais do que o individual. O grupo, e não sendo abertura e fechamento de carrinho, e sendo um trabalho perpétuo, que eu também não acreditava que isso fosse eficiente, é o ganho. É onde eu saio enriquecida em cada encontro dos ao vivos que a gente tem aí com a Lara. Não estou dizendo que não foi interessante as minhas consultorias individuais, tá? Eu ia com uma lista, voltava com elas respondidas e com mais pontos a ser colocados em prática. E isso para mim foi incrível, assim, achei super rico. A experiência que a gente tem em fechar o primeiro cliente da mentoria, eu não sei nem se eu posso usar essa palavra, mas é como se eu tivesse perdido minha virgindade, assim. Eu já tô no mercado há muito tempo, mas para mim é como se tivesse sido meu primeiro cliente da vida, né? Porque a gente tá falando de um ticket relativamente interessante, né? Os meus tickets nunca foram muito baixos, não. Mas você falar 24 mil e se manter na postura dos 24 mil e a pessoa falar assim, eu quero, né? Por onde eu começo a pagar, minhas pernas tremiam assim, mas eu fingi demência, segui o protocolo, o processo direitinho, e na hora que a câmera desligou, foi muita vibração, foi muita comemoração mesmo, porque é como se tivesse sido meu primeiro cliente da vida, independente do valor. É você acreditar que realmente o processo é eficiente, é você acreditar que você tem uma bagagem, né? Que seu conhecimento é o que vende, né? E eu nunca acreditei muito nisso. Eu sempre acreditei que eu precisava ter tudo muito elaborado. Só que não. A pessoa comprou por mim, né? E eu, inclusive, acrescentei no roteiro envolvente isso. O que te fez fechar? E aí ela falou, Mel, me fez fechar você. Eu quero ter você do meu lado. E aí só lacra com o que vocês ensinam e que eu, em alguns momentos, duvidei. Eu sempre imaginei que eu precisasse ter uma grande equipe para conseguir ter uma mentoria de excelência que correspondesse ao high ticket para eu conseguir colocar isso ao mundo. E eu entendi que, como um produto semente, não sei se é essa palavra que eu posso usar, não é necessário isso. O que vale realmente é o nosso esforço. É a gente tá com a cabeça aberta, com a mentalidade aberta de que a gente é capaz de aprender cada pratinho e depois, num futuro próximo, a gente contratar essa equipe que eu sempre acreditei que era necessária. O que eu levo daqui e que eu poderia dividir com alguém que possa ter as mesmas deficiências ou medos que eu tive é que fecha os olhos e vai. Acredita na mentora, acredita na equipe, acredita em quem você contratou e não duvide. E não queira inventar a roda, sabe? Segue o básico, segue o que é falado. Entenda que não é uma consultoria, né? Depende muito de você. Então, o seu movimento é muito importante. E, às vezes, coisas que você não tem resposta naquele momento, por uma dificuldade, às vezes até de uma destreza ou de uma falta de habilidade, uma hora a resposta vai vir. Mas o meu recado é, não duvide do processo, não duvide do método.